Olá, galerinha do oitavo ano. Então, eu vi certos comentários de vocês sobre a questão da minha voz, né? E percebi realmente que estava baixinha, então estava com um problema no meu computador. E aí eu comprei esse fone para atender vocês melhor, né? Para que vocês tenham uma qualidade, para que vocês consigam compreender, certo, a aula de geografia. Então, vamos para mais uma aula de geografia. E aí nós estamos no capítulo 7, certo? Falando sobre população e economia. Então, nossa aula de hoje, vocês podem pegar o material na página 105. Então, observem aí, na página 105, vamos falar hoje sobre população e economia. Espero que vocês gostem da aula. Que o som, né, esteja melhor para vocês. Então, vamos já iniciar a nossa aula. Coloquei aqui essa imagenzinha, né, sobre a questão de população. Então, peguem o material de vocês, o lápis e a caneta. Abram o livro de vocês na página 105. Então, dando continuidade ao conteúdo, né, falando sobre o continente americano, e nós vamos ressaltar nesta aula sobre a população. Então, o território americano é ocupado de forma desigual pelos seus habitantes. Essa distribuição irregular é explicada por fatores históricos, econômicos e naturais, entre os quais estão as tendências da concentração urbana nas zonas litorâneas. Então, vocês sabem, né, que essa concentração na zona litorânea é pelo processo de colonização. Então, os índices mais altos da densidade demográfica, elas são encontradas na porção leste, certo? Então, desde a questão da chegada, né, a primeira do continente a ser colonizada. Então, foi a primeira parte do continente americano a ser colonizada, que foi a porção leste. Eu peguei hoje, fiz bem diferente. Peguei imagem do livro de vocês para facilitar, certo, o aprendizado de vocês. Então, nós estamos aí na página 105, vão acompanhando direitinho. Então, os mais altos índices de densidade demográfica estão encontrados na porção leste, né? Como eu já falei para vocês, o relevo é constituído por planaltos de baixa altitude e extensas formações vegetais que existiam na região favorecem a ocupação humana. Os extremos norte e sul da América apresentam as menores densidades em virtude do seu clima, que são mais frios, certo? Então, nós temos aqui, e a porção central e oeste do continente apresentam baixas densidades demográficas também, certo? No centro, esse índice relaciona a presença da floresta amazônica e de extensões áridas semiáridas na América do Sul. Na porção central da América do Norte, a ocupação humana é dificultada pela ocorrência de climas muito secos. No oeste, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, um fator limitador para o povoamento é o relevo montanhoso. Então, aqui tem algumas características, certo, do processo de concentração populacional, a questão da parte do relevo, do clima, por exemplo, a questão norte, a presença da floresta amazônica, quer queira, quer não, né? Exerce influência, né, para ter uma concentração menor de população, e vocês vão ver, né, no decorrer da aula. Então, a América, aí eu coloquei esse mapa, que também está no livro de vocês, na página 105, é um mapa sobre densidade demográfica, certo? Então, esse mapa é um mapa de 2015, e aí observem como é, professora Ivana, que eu sei, né, que eu vou compreender um mapa de densidade demográfica. Então, o mapa de densidade demográfica, ele vai falar, certo? Ele vai colocar uma média da quantidade populacional por habitantes, certo? Por cada quilômetro quadrado. Então, as regiões mais clarinhas do mapa são as regiões que têm uma concentração populacional menor. As regiões mais escuras são as concentrações populacionais maiores. Então, vocês observam aí, né, a parte leste, né, do continente americano tem uma concentração populacional maior. Esses pontinhos aí, um pouco marrom, um pouco vermelhinho, alaranjado, são as concentrações populacionais maiores, certo? Então, bem próximo aí ao litoral. Então, o crescimento demográfico na América, né, como eu já falei, é desigual, e os países desenvolvidos
apresentam esse crescimento menores que os países subdesenvolvidos. Países ricos, né, os desenvolvidos, eles vão ter uma redução, eles vão ser um crescimento menor do que os países subdesenvolvidos. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Na América anglo-saxônica, no século XIX, ele teve um aumento, né, populacional devido a alguns fatores econômicos, principalmente com a imigração. Então, a América anglo-saxônica também pode classificar daí como uma parte desenvolvida, né? No início do século XX, então, no século XIX, aconteceu, né, um aumento aí populacional, mas esse aumento populacional foi devido a quê? A imigração. Aí, no século XX, esse crescimento ele diminui. Por quê? Por quê, professor? Esse crescimento diminui no século XX. Então, no século XX, tem a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, quando a mulher ela começa a trabalhar, ela começa, eu vou trabalhar, eu não quero ter muitos filhos, eu quero ser independente, né? E o correto, viu, meninas? Queiram ser independentes, estudem bastante para conseguir independência. Vocês conseguem ter o dinheirinho de vocês no bolso e aí vocês fazem o que querem. Então, a mulher, quando ela entra no mercado de trabalho, ela reduz, né, o número de filhos e aí tem outros métodos, o uso de anticoncepcional, né, o planejamento familiar, certo? Que é outra forma de redução desse número de nascimentos. E aí o controle, em 1950, inicia aí um controle da imigração. Então, existe toda uma fiscalização para controlar essa imigração. Aqui, uma foto que eu achei na internet, tirei o que, perdão, achei na internet, e aí eu lembrei de uma novela que passou na Globo, né? Eles gravavam essa novela na fronteira, né, de Estados Unidos e México, ele aqui para representar para vocês, né, a imigração, que acontecia muita imigração, ainda hoje acontece, mas existe toda uma fiscalização que reduziu bastante essa imigração, como eu falei para vocês. Então, já na América Latina, né, foi ao contrário da América anglo-saxônica. Então, na América Latina houve uma explosão demográfica. Então, na América anglo-saxônica, eles reduzem, né, esse crescimento demográfico, e na América Latina, uma explosão. Então, aumento demográfico, aumento da quantidade populacional. Então, devido a esse crescimento, a partir de 1960, começou a haver na América um controle de natalidade. Então, campanhas de educação sexual, conscientização da população para redução, né? Reduzindo a quantidade de filhos, você tem, consequentemente, você tem condições, né, para dar uma qualidade de vida melhor para a sua família. E aí nós temos aqui, né, eu coloquei aqui duas imagens, a diferença, né, de um país desenvolvido, quando vocês viram, né, quando falamos da América anglo-saxônica, que elas reduziram, as mulheres elas entram no mercado de trabalho e elas reduzem, né, essa quantidade de filhos. E nos países subdesenvolvidos, tem várias questões econômicas, né, que influenciam aí eu coloquei aqui essas fotos para vocês, e aí nós percebemos, né, que a quantidade populacional é bem maior nos países subdesenvolvidos. Então, observem aí, né, a quantidade de casas, né, uma em cima da outra, e aí bem desorganizado, sem muito planejamento. E aí eu coloco aqui, né, os indicadores socioeconômicos, está aí na página 106 de vocês, no livro de vocês, olha que legal. Então, os problemas sociais da América têm origem na distribuição desigual das riquezas, que prejudica as condições de vida da maioria da população. Então, nós sabemos, né, que o continente americano existe uma parte desenvolvida e uma parte, né, considerada subdesenvolvida e a outra em desenvolvimento, que são os países emergentes. E aí existe toda uma desigualdade, né, uma distribuição desigual de riquezas.
E quando vocês observam aí, por exemplo, olha aí, Estados Unidos, está aí no topo, não é, do IDH, depois vem Canadá, Chile, Argentina, Panamá. Então, esses indicadores refletem nas condições de vida da maior parte da população. E aí eu tenho aqui a saúde pública. Então, apesar dos avanços verificados nas últimas décadas, a América Latina apresenta graves problemas relacionados à saúde pública. Então, vem avançando, né, vários setores, mas nós sabemos que ainda existem vários problemas quando falamos em questões de saúde pública. Em vários países da região, o atendimento médico hospitalar é inadequado e insuficiente para atender a maioria da população. Além disso, um número elevado de pessoas vive em condições de pobreza, com renda insuficiente para ter uma alimentação adequada ou acesso a medicamentos. Então, observem, né, essas diferenças, né, nas condições de saúde da América anglo-saxônica e América Latina, certo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, né, esses dois gráficos. Tem aí a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida. Eu quero que vocês observem, certo? A taxa de mortalidade infantil é esse que está laranja, esse do lado esquerdo, e o que fala sobre a expectativa de vida é o que está de amarelinho aí na parte direita. Então, vamos observar. Então, um país que tenha a taxa de mortalidade infantil muito alta, então, consequentemente, nós percebemos que as condições em saúde é precária. Observem aí a tabelinha, esse gráficozinho. Observe esse gráfico, tem aí Estados Unidos, tem Canadá primeiro, Estados Unidos, Brasil, México, Peru, Nicarágua, Bolívia e Haiti. Aqui, né, é um exemplo de alguns países que fazem parte do continente americano, para a gente analisar a desigualdade social existente. A desigualdade é o acesso à saúde pública, né? Melhorias aí é necessário, né? Melhorias nesse atendimento com médico hospitalar. Então, quando nós temos uma taxa de mortalidade infantil muito alta, olha as condições são precárias. Então, observe Canadá. Canadá tem 5 aí. E observe o último, que é Haiti. Tem 67. Então, quando nós comparamos eles dois, nós percebemos que a diferença é extremamente grande. Então, isso é um absurdo. Então, nós percebemos que é necessário melhorar muita coisa, e quando se fala em saúde, principalmente. E aí nós temos aí a questão da expectativa de vida. Observem novamente, Canadá. Canadá, expectativa de vida, 82 anos. E o Haiti, 63 anos. Então, observem que Canadá é um país rico, um país desenvolvido, né? A qualidade de vida é muito boa, então a expectativa de vida dessa população vai ser muito boa. Então, existe uma média aí de 82. Né? As pessoas, a média da expectativa de vida da população do Canadá chega a uma média de 82 anos, né? Podendo passar, com certeza. Então, já falamos sobre crescimento demográfico, já falamos sobre indicadores socioeconômicos, já falamos sobre saúde pública e agora estrutura etária. Vocês já estudaram, né, sobre a estrutura etária da população, sabem como interpretar já uma pirâmide etária. Lembram lá no 3º capítulo que nós falamos sobre essas interpretações da pirâmide etária? Quem está acompanhando certinho já sabe. Então, os países em desenvolvimento do continente americano apresentam taxas de natalidade mais altas e expectativa de vidas mais baixa. Então, é aquela questão, nascem muitos, né? E aí, nem todo mundo tem condições financeiras de ter, né, uma qualidade de vida boa para ter uma expectativa de vida, uma qualidade de vida, uma questão de saúde, né, educação. Então, vai ter uma expectativa de vida mais baixa. Então, na América Latina, é grande a participação de crianças e jovens na estrutura etária da população, enquanto na América anglo-saxônica, a participação maior é de adultos e idosos. Então, por que na América Latina, certo, a participação é maior de crianças e jovens? Porque o número,
né, populacional é maior, o crescimento populacional é maior, por isso que predomina, né, essa estrutura etária. Já os países desenvolvidos reduz a quantidade de nascimentos, então, consequentemente, aí, né, vai ter uma população mais adulta e mais idosa. Então, por meio de uma pirâmide etária, podemos perceber a diferença, né, na estrutura etária da população americana. Então, nós vamos perceber, né, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês, que está no livro de vocês, né, as pirâmides etárias, vocês vão entender um pouquinho, né? Então, quando uma pirâmide tem uma base larga, indica o quê? Altas taxas de natalidade. E predomínio de quê? De uma população jovem. Lembram que a gente já estudou isso? Então, uma base larga vai predominância de quê? É uma população jovem. O índice de nascimento é alto. E quando tem uma pirâmide etária com o topo da pirâmide, que é a representação dos idosos, significa o quê? Hein? Que nós temos uma quantidade de idosos maior, né, nesses países. Então, eu vou colocar aqui, ó, observe essas duas pirâmides etárias. Então, observe aí essa pirâmide da Guatemala. Pirâmide etária de 2016 e a do Uruguai, pirâmide etária, né, também de 2016. Observem, né, da Guatemala, que ela é bem larga, né, na base larga, as primeiras partes aí, a parte assim de baixo é larga, então isso significa o quê? O número de nascimento é grande, então, consequentemente, a população da Guatemala, observando a pirâmide, certo? Consequentemente, a população da Guatemala não vai ter uma qualidade muito boa em saúde, certo? Não tem uma qualidade boa, questões de qualidade de vida, certo? E aí, consequentemente, vai ter uma redução populacional. Então, poucos vão conseguir chegar à idade idosa, que é chamada melhor idade. E aí nós temos uma do Uruguai, né, que colocam como um país em desenvolvimento. Nós temos aí também um índice da natalidade até alto, né? Mas vocês observam, né, que a quantidade populacional, a pirâmide ela fica mais larga, e aí vocês observam que a quantidade populacional também de crianças e jovens é alta, mas observam também que a qualidade de vida é melhor que a pirâmide etária da Guatemala, certo? Porque a pirâmide ela se torna mais larga. Então, não tem um índice de mortalidade como a pirâmide da Guatemala, que a Guatemala ela vai estreitando. Então, poucos chegam à idade idosa. E aqui, na pirâmide do Uruguai, então, a qualidade de vida melhor, né? A qualidade de vida maior, e aí, consequentemente, uma porcentagem maior de pessoas vai chegar à idade idosa. E aí nós temos outras pirâmides etárias, né, o Canadá, e aí nós temos uma referência, né, da pirâmide etária do Brasil, e existe uma projeção para 2030 para o Brasil reduzir drasticamente sua quantidade, né, de nascimentos. Então, o Brasil é considerado um país em transição demográfica. Então, que significa o quê? Que o país está passando por um processo de envelhecimento, com maior esperança de vida e menor taxa de natalidade. E aí, observem as duas pirâmides etárias. Canadá, né? Observem aí que o índice de natalidade é baixo, então ela, nas primeiras linhas, ela é estreita, e ela, quando ela vai aumentando, ela vai enlarguecendo a pirâmide. Então, consequentemente, é o quê? A qualidade de vida da população é boa, um país rico, certo? Então, qualidade de vida, ó, top. E aí, as pessoas vão ter, né, uma porcentagem, então o país vai ter uma esperança de vida maior, uma expectativa de vida maior, e aí uma boa porcentagem vai chegar à idade idosa. E aí nós temos a pirâmide do Brasil, né, uma referência e uma projeção para 2030, né, que eles querem reduzir a quantidade populacional no nosso país drasticamente, certo? Principalmente essa questão da natalidade.
o número de nascimentos, né, deve ser reduzido até 2030. Isso aí é muito bom, porque reduzindo o número de natalidade, o número de nascimentos, as pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor, certo? E então o governo ele tem condições de investir mais em saúde, educação, e aí as pessoas vão tendo uma qualidade de vida melhor, o envelhecimento, né? Vai ter uma esperança de vida, vai ter maior esperança de vida, então nós vamos ter uma porcentagem maior, né, de idosos no nosso país. Isso é muito bom, porque reflete aí na qualidade de vida da população. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus, né? Espero que tenha melhorado aí a qualidade do som e que vocês tenham gostado. Até as próximas aulas, certo? Se cuidem, façam tudo direitinho. Eu vou deixar uma atividade aqui no link da aula, certo? Tchau, tchau. Um abraço, fiquem com Deus.